Fala, meu amigo cartoleiro, minha amiga cartoleira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Cartoleiro e professor, cartoleiro desde 2006 e essa experiência de jogar cartola tento passar aqui nos meus vídeos, sempre fazendo vídeos para time de ligas anuais por regularidade. O meu principal time de liga regularidade é o Real Fox E.C, que aparece aqui na tela para vocês. Nós vamos fazer aqui o esboço da escalação da rodada 8. E nessa rodada 8 a gente vai usar aqui o Real Fox para mostrar para vocês. Última pontuação, 69 pontos. Patrimônio, 153 cartoletas. Nós estamos na posição 1119 do Nacional. Se eu pegar aqui para vocês as competições, vocês vão visualizar que eu lidero. Olha, na Liga da Cartomante FC, eu estou na posição 31 do mês. Estou liderando todas as outras ligas, não só no mês, mas também no anual. E no anual aqui, eu estou na posição 759 no mês. E na posição 1119, aparece aqui do lado direito, posição 1119 do Nacional no ano. Vamos para a rodada 8 então. Buscar aqui uma escalação que seja uma escalação de boa pontuação. Obviamente que antes da escalação a gente tem que analisar aqui alguns jogos para você começar a pensar como que você vai escalar o seu time. Tomar muito cuidado com essa rodada, porque semana que vem tem Copa do Brasil e obviamente alguns times podem poupar. Além disso, nós temos ainda jogos pela Libertadores, pela Sul-Americana hoje. Significa que alguns times podem ter jogadores contundidos, então a gente não sabe se o esboço que nós vamos fazer aqui será o definitivo. Não sendo assim, a gente faz aí uma atualização na sexta-feira. O primeiro jogo do sábado é Atlético Paranaense e Grêmio, ainda Fortaleza e Vasco. Então desses dois jogos aqui, do Atlético Paranaense e do Fortaleza, principalmente desses dois times, e meio-campistas do Grêmio, dá pra gente tirar algumas peças ali, né? No Fortaleza dá pra tirar um defensor, um atacante, o técnico. No Atlético Paranaense dá pra tirar ali um atacante. No Grêmio também dá pra tirar um meio-campista. São jogos que a gente vai ter mais certeza de quais jogadores vão jogar. Depois tem o jogo do Flamengo e do Cruzeiro, que já é às 18h30, assim como o Cuiabá e Curitiba, que também é às 18h30. Mesmo assim, Cruzeiro, Flamengo tem peças interessantes. O Marlon pelo lado do Cruzeiro, pelo lado do Flamengo algum defensor, o próprio Gabigol e o Pedro no ataque. Pensando nos dois jogos teoricamente mais favoráveis para a SG, eu penso aqui no São Paulo contra o Goiás. Dá para fazer uma dobra do São Paulo ali na defesa. E o outro jogo que eu penso para a SG é o jogo que vai acontecer no domingo às 19 horas, é o último jogo da rodada, Botafogo e América. A única questão é que a gente não vai ter certeza da escalação do Botafogo. Já sabemos, por exemplo, que o Tiquinho Soares não joga. Atlético Mineiro e Palmeiras também no domingo é clássico. Aqui você tem um Bragantino contra um Santos, aí dá para colocar ali o Matheus Fernandes no meio campo, acho que é um nome interessante. E nós temos aqui um jogo difícil prognóstico, que é o jogo do Inter contra o Bahia. Muita gente apostando no Inter, mas o Inter é um time que até então não apresentou nada, mas o Bahia também não é regular. Então daria ali para você pensar em um atacante do Inter, tipo um Pedro Henrique. Vamos pensar aqui nos atacantes já para escalar. Meu top 5 ficaria com Hulk, Caleri, Moisés, Pedro, vou descendo aqui para a gente ver aqui um outro. E um atacante qualquer do Botafogo, pode ser o Vitor Sá, que tem média de 5,68, precisa de 1,78 para valorizar. São nomes interessantes. Fora isso, você tem algumas apostas que podem te render alguma coisa, porque a galera não vai pensar nelas de imediato. Seria o Pavon, do Atlético Mineiro, o Pedro Henrique, do Internacional, o Jonathan Cafu, do Cuiabá, o Galhardo, do Fortaleza. São nomes que correm por fora aí que a galera de repente não vai pensar e pode dar muito certo no seu time se você tiver aí a ideia de colocar aqueles que não estão entre os mais escalados, ok? Bom, para o nosso time eu vou escalar Moisés, que está no meu top 5, tá?
Vou escalar Pedro, que está no meu top 5. E vou escalar Caleri, que também está no meu top 5. Nosso capitão, se a gente mudar, a gente vai lá no Instagram, @professorcartola, e faz essa mudança. É o Caleri. Agora vamos para o meio campo. Meu top 5 no meio campo, tá, galera? Rafael Veiga, Eduardo, Matheus Fernandes. Eduardo do Botafogo, Matheus Fernandes do Bragantino. Aí descendo aqui para a gente encontrar algum outro top 5. Alan Patrick é o meu quarto colocado. E Rodrigo Nestor do São Paulo, o meu quinto. Ainda temos nomes interessantes para colocar. Do Palmeiras, além do Veiga, você tem o Zé Rafael. Né? Aqui, ó, do Cuiabá, você tem com boa média o Ranielli. Ele não estoura na pontuação. Na primeira rodada ele fez 13 pontos. Nas outras teve uma que negativou, mas ele sempre tem pontuação positiva. Tem um jogo contra o Curitiba ali que é favorável para ele pontuar. O Gerson do Flamengo seria um nome por fora. O Caio Alexandre jogando em casa é um cara que tem boa média, não seria ruim, ó, porque o gráfico dele é sempre positivo. Ó. Então ele pode ser um nome interessante ali no meio campo. O Johnny está muito valorizado, mas contra o Bahia pode ser um nome interessante. Tá? Ainda meio campistas aqui para baixo. Qualquer um do Fortaleza, né? O Lucas Sacha é um nome interessante. O Caleb é um nome interessante. O Caio Alexandre é um nome interessante. Daria para pensar nesses caras aí para você colocar. Acho que é basicamente isso aí. A gente vai subir aqui. O Alisson do São Paulo, se fosse titular, provavelmente estaria no meu meio campo. Mas por enquanto não é titular. Então eu vou de Eduardo. Vou de Matheus Fernandes. Eu pensei ali no Veiga, mas eu vou de Alan Patrick, tá? Num primeiro momento. Esse é o meu time. Alan Patrick, Eduardo e Matheus Fernandes. Ainda cabe o Veiga ali, por exemplo, no lugar do Matheus Fernandes, se eu resolver colocar o Veiga. Nas laterais, o Marlon, sempre boa opção, o Marlon do Cruzeiro, porque o cara tem um gol, uma assistência e 36 desarmes. Mesmo sem SG, o cara, a menor pontuação do Marlon é uns 6 pontos na rodada 4. As outras todas ele passou de 6 pontos. Então, mesmo contra o Flamengo, não é um nome ruim de colocar. Mas tem outros nomes interessantes. O próprio Ayrton Lucas do Flamengo estaria no top 5. O Marçal do Botafogo, também é um nome interessante. O Natanael, que joga de forma muito ofensiva do Curitiba, mesmo fora contra o Cuiabá, é um nome interessante. Descendo aqui, o Juninho Capixaba, também é um nome interessante do Bragantino. Qualquer atacante que você colocar ali do São Paulo ou do Botafogo, porque eu acredito que São Paulo e Botafogo são os SGs mais prováveis da rodada. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o Marçal do Botafogo. Vamos ver do São Paulo aqui quem está provável. Não tem ninguém provável no momento. A minha ideia aqui, ó, é colocar do São Paulo. Vamos filtrar aqui. Vamos pegar a dúvida do São Paulo. Vamos ver quem vai aparecer pra gente aqui, ó. Caio Paulista, Rafinha, Raí Ramos e Patrick. Todos como dúvida. Eu vou colocar o Caio Paulista, que é para mim o nome mais forte do São Paulo ali na lateral, porque ele é muito ofensivo. Vou colocar um zagueiro do São Paulo, a princípio o Beraldo. E agora a gente vai voltar aqui para os prováveis para pegar o Vitor Cuesta. Está muito valorizado. Se você está com medo de perder cartoletas, no lugar do Vitor Cuesta, você coloca o Adrielson, porque ele é mais barato, tá? Vou pegar ele aqui agora para colocar no banco de reservas. Ele não está provável mais. Ontem estava e hoje não está. Deixa só eu ver aqui. Não, talvez seja porque está dentro do meu orçamento aqui, né? Beraldo, Marlon. Aqui, ó, Adrielson. Tá aqui. Eu estava olhando errado, estava olhando lateral. Agora as laterais vai ficar com uma aqui como dúvida. E aí a gente vê o que a gente faz depois, tá? A princípio, a gente tem o Natanael, o Capixaba, o Tinga. Acho que essas são as opções que nós teremos ali para colocar no banco. Ou mesmo alguém do São Paulo, tipo Rafinha, no banco de reservas também daria certo. Para preencher aqui, que já que nós estamos fazendo um esboço de time, eu vou deixar aqui
o Juninho Capixaba, mas é um esboço, provavelmente eu vou colocar alguém do São Paulo ali no banco de reservas. Goleiro, nós vamos usar a tática do goleiro machucado, ou do goleiro que não está provável. Então, se a gente pensar, por exemplo, em colocar um Rafael no gol, ou colocar alguém do Botafogo no gol, o Lucas Perry, a gente precisaria ali de colocar o Fernando Miguel. Aí eu coloco o Fernando Miguel aqui, que ele está machucado, ele fica no time titular, e aí eu posso colocar aqui, por exemplo, o Lucas Perry. Aí eu teria o que aqui? Eu teria 3 do Botafogo e 2 do São Paulo. Posso colocar também o goleiro do São Paulo, o Rafael. E aí eu teria essa formação com 3 do São Paulo, sendo que o goleiro titular está no banco, tá? Técnicos bons para a rodada: Vojvoda, do Fortaleza, Luiz Castro, do Botafogo, e Dorival Júnior, do São Paulo, tá? Esses são os técnicos melhores para a rodada. Eu tenho 3 do Botafogo ali, ó. Aliás, 2 do Botafogo e 3 do São Paulo. Eu poderia colocar o técnico do São Paulo. Aí eu pesaria demais nessa questão. Se o São Paulo tomar gol, me prejudica muito. Aí eu teria que pensar aqui em uma outra organização, que seria, por exemplo, colocar o goleiro do Botafogo, para não pesar demais para mim num possível gol ali. A gente pode buscar também um terceiro goleiro. Esse terceiro goleiro pode ser, por exemplo, o João Ricardo, do Fortaleza, contra o Vasco. Deixa eu ver mais o que a gente pode pensar aqui. Eu acho que é isso de goleiros. Talvez o Everson, porque pega o Palmeiras e pode ser exigido. O próprio Bento aqui, ó, do Atlético Paranaense contra o Grêmio, pode ser exigido. Se eu colocar aqui o Rafael no gol, eu teria que mudar o treinador. Aí eu colocaria o treinador aqui do Botafogo. Aí eu ficaria mais ou menos equilibrado, né? 2 defensores do Botafogo com o técnico. E do São Paulo tem 2 defensores aqui, mas tem ainda o goleiro que está no banco. São 3 defensores, tá? Esse time aqui ficou bem equilibrado. Gostei. A gente não pode pesar a mão num time que é favorito. Vocês podem ver o que aconteceu com o Cruzeiro, né? A gente pesou a mão num time favorito e deu problema. Olha, o Nestor também do São Paulo seria uma ideia interessante aqui no lugar do Matheus Fernandes, tá? Pode ser que na hora da gente atualizar esse time eu faça essa troca. O Rodrigo Nestor vá para o time titular. Sacha, vamos lá, fecha o banco aqui com o que eu tenho aqui de atacantes para fechar o banco. Eu tenho os do Botafogo, vou colocar aqui o Victor Sá, que eu falei que poderia estar até no time titular. Fechado. Se você quiser um time mais barato, é possível ainda fazer um time mais barato do que esse. Bom, time escalado. Aqui do lado direito a gente tem o quanto que a gente gastou. 138 cartoletas, ainda sobrou 14. Daria para tirar o Moisés, por exemplo, e colocar um Hulk, um Cano, sem problema nenhum. No meio campo, vamos começar aqui de trás, né? Técnico do Botafogo, goleiro Fernando Miguel, que está machucado, então o nosso goleiro seria o Rafael, que está lá no banco. Laterais, Marçal, do Botafogo, e Caio Paulista, do São Paulo. Zaga, Beraldo, do São Paulo, e Cuesta, do Botafogo. Meio campo, Matheus Fernandes, Alan Patrick e Eduardo. Ataque, Pedro, Caleri e Moisés. Dá ainda para tirar o Moisés e colocar o Hulk ou o Cano. Ou tirar o Pedro e colocar o Hulk ou o Cano, também é uma opção. No meio campo, Eduardo e Alan Patrick eu não vou mexer, mas Matheus Fernandes dá para trocar ele aqui pelo Rodrigo Nestor, que é o nosso banco aqui, pelo próprio Veiga, tá? São mudanças que eu posso ainda fazer. Espero que vocês tenham gostado desse time. Na sexta-feira a gente faz uma atualização. Se não for possível aqui através de vídeo, eu atualizo lá no Instagram, @professor.cartola. Aqui no vídeo do YouTube, dá pra gente fazer o quê? Dá pra gente fixar nos comentários. Aí você abre os comentários do vídeo e você consegue visualizar também a atualização, caso eu precise de fazer essa atualização na sexta-feira, tá bom? Grande abraço a todos, boas mitadas pra gente. Deixa seu like, porque o like vai fortalecer aqui o meu trabalho.